Certo, ótimo. Ok. Não, estava no momento super. Só dá o ok que eu estou gravando. Estava no momento super empolgante. Então, assim, a gente estava na festa desse. Esqueci o nome do milionário. Do banqueiro, desculpa. Pânfilo de Carvalho. É icônico também. Porfírio? É Pânfilo. Pânfilo de Carvalho, ok. Não, ele era do banco, antes do Banco da Bahia, foi um banqueiro famoso. Isso você encontra em todos os lugares, essa criatura. Tá. Então, mas daí estava nessa festa tal, e daí o que aconteceu? Ou seja, daí. Porque, não, a festa é só para dar o exemplo do que era. Não é? E eu fui com meu pai, eu era uma menina, tinha 16 anos. Meu pai ali, sabe, me vigiando, mas era uma loucura. Né? Meu pai não me soltava, não. E não era essa Bahia, não era essa Bahia. Da minha primeira, quer dizer, da quase adolescência, né? 15, 16 anos, eu já estava me divertindo por lá. E foi nessa fase, mais ou menos, 16, 17, que foi a Glamour Girl. E essa figura, ele usava batom à noite, imagina isso na Bahia, em 59, 80, saía de batom, botava umas saias, completamente louco. E essa figura, claro, que se encantou comigo, né? Porque era outra louca lá, de outro mundo. E aí me convidou, eu ganhei, né? Glamour Girl, tal, alta sociedade, grande baile. E depois disso, continuei a minha vida escolar, fiz o terceiro ano clássico, me matriculei na faculdade de Direito, e aí me convidaram para ser candidata a Miss Bahia, tá entendendo? Isso eu já não gostei muito, não. Porque era uma coisa meio... Achei meio assim, aí foi um escândalo. Orlando Senna conta uma história muito engraçada, mas que é mentirosa também, que eu fiz coisas para o júri assim, estranhas, e eu tive o segundo lugar, mas era mais aplaudida de longe. Mas você não gostava? Muito mais aplaudida, eu acho que é. E aí ganhou exatamente uma menina que era casada com esse Ângelo de Sá, que foi o primeiro investigado com dinheiro fora do Brasil, também banqueiro, mas não era feito pânfilo. E era hétero, tá entendendo? O pânfilo eu gostava muito, mas esse era hétero, tá entendendo? E era uma figura muito estranha. E né, fiquei um pouco assim, ligada a essas pessoas, namorei com o futuro governador da Bahia, Luiz Viana Filho, esse cara também, e aí tal, e cansei disso tudo. Foi aí que eu conheci Glauber. E daí você abriu uma outra janela. Sim, aí teve o Miss Bahia, e ele falou, se você ganhar, eu termino o namoro. Mas não tinha nada disso, não, tá entendendo? Mas houve essa história do segundo prêmio e tal, e aí nós começamos mesmo a namorar, e a história aí no final você já sabe. E, Helena, a gente falou já um pouco dessa coisa do ambiente do cinema novo ser muito masculino, né? Você não falou machista, você falou masculino, mas, enfim, eu acho que alguns dos filmes eram machistas mesmo, né? A gente revendo hoje, enfim, tem coisas meio impressionantes, assim, nessa época que, claro, era um outro contexto e tal. Mas quando você se juntou ao Rogério e ao Júlio para abrir a Bel Air, né? Que vocês três eram os sócios da produtora, daí eu acho que realmente aquilo que eu estava falando, você se torna uma atriz totalmente autora, né? Quer dizer, você cria os personagens, as personagens dos filmes que você faz com eles, tanto quanto eles, né? Então, como que era essa colaboração? Enfim, o quanto você colaborava criando aquelas frases maravilhosas que eu não sei, agora me deu um branco de lembrar algumas, mas enfim, são tantas, né? Tipo dos filmes do Copacabana, Mon Amour, enfim, de todos aqueles filmes da Bel Air. Então, aí eu vi um desenvolvimento mesmo. Eu comecei já com uma atriz extremamente interessante, né? Eu comecei com a Ópera dos Três Tostões, né? E com um elogio extraordinário do Eugênio Kuznet, né? Que era esse grande russo stanislavskiano, que estava trabalhando na oficina e que foi para a Bahia, né? Fazer o papel principal, o Pichum, né? Da Ópera dos Três Tostões, e que ele escreveu quando eu entrava em cena, simplesmente entrava em cena, foi minha primeira aparição em cena, sorrindo, essa que está na Mulher de Luz Própria, aquela
fotografia, que inclusive é do Caribé, olha só o nível. Ele falou, uma luz entrou em cena. Então, eu fui considerada, desde o princípio, muito boa atriz. Dentro da escola de teatro, eu fiz os melhores papéis, trabalhei com um diretor americano, né, o Charles Magoo, um grande teórico americano, com quem eu fiz The Skin of Our Teeth, né, meio Marilyn. Então, eu era assim, uma atriz, já que as pessoas na Bahia iam assistir menina, isso era menina, casada, mas menina, 19, 20 anos. Então, eu já era atriz, não teve essa história de ninguém me fazer atriz. Não poderia e não posso ser outra coisa. Eu acho essencial em mim a interpretação, essencial. É o que me dá saúde. Hoje, eu lendo sobre Camila Amado, né? O Nanini diz que a filha dela diz que ela saía de casa para a última peça que ela fez com 90 anos e no ensaio era uma jovem. É isso, para mim, o teatro, a interpretação, a atuação, significa isso, exatamente isso. Então, eu estava já nisso, sendo convidada sempre para coisas importantes e que precisavam de uma coisinha a mais, como o Assalto ao Trem Pagador, que eu fui a única branca do filme. Era uma menina, morava na Bahia, mandaram me buscar na Bahia para fazer o Assalto ao Trem Pagador. Então, já havia alguma coisa na personalidade, no estilo, né? E, nesse período, também, eu fiz muita televisão, fiz a TV Rio, em programas de apresentação, de música, era amiga do Tom Jobim, fiz várias apresentações de shows da Bossa Nova, trabalhei com Ronaldo Bosco, tudo isso. Então, já era uma pessoa que tinha uma personalidade, nunca fui manejada. E fiz teatro revista, também fiz até Carlos Machado, imagina. Fiz de tudo, né? É uma menina que está ali surgindo e as pessoas estão de olho em cima. Aí, quando o Padre e a Moça já foi assim também, ganhei todos os prêmios da ocasião, tinha uma personalidade diferente, estranha. Joaquim quis isso, testou com todas as meninas e atrizes bonitas do Rio de Janeiro, me escolheu, ele e o Mário Carneiro. Então, tem essa história toda. E quando eu fiz o Bandido da Luz Vermelha, aí eu tirei, tá entendendo? Vamos dizer, respirei fundo, né? Foi porque era isto que eu queria ter feito com Glauber, não é? E era isto que eu ia fazer. Eu ia fazer o primeiro filme de Glauber, que se chamava A Ilha dos Deuses, e que se chamou Deus e o Diabo na Terra do Sol, no papel que foi feito por Ioná Magalhães, né? Que foi convidada depois. Então, era aquilo que eu queria fazer. E o que seria o meu trabalho no Deus e o Diabo na Terra do Sol? Seria o Otton Bastos. Né? Era desse lado que eu estava. Também era meu colega da escola de teatro. Não era, ia ser já completamente brechtiano, né? Que foi a grande inovação. Né? Foi Brecht, que veio ali forte, Godard, mas tem que dizer, antes de Godard, Brecht, que Glauber era estudioso e conhecia profundamente Brecht, que era meu colega na escola de teatro. Brecht morreu em 57, nós estudamos ele a partir de 58, 57, quer dizer, fresquíssimo, né? E muito, era uma escola dedicada ao estudo, né, brechtiano, uma escola extraordinária, vulgar. Então, e aí é isso. Não, desculpa, qual era essa escola? Escola de Teatro da Bahia, né? Que era pela Fundação Rockefeller e patrocinada pelos americanos, com os maiores diretores dos Estados Unidos vindo fazer programas aqui com a gente, ensinando. Lina Bobardi, né? Cole Reuter, olha que nível. Martim Gonçalves, né? Jane Rato, tudo. Então, foi essa a formação que eu tive. Era impossível. Eu tive que ser muito sem talento para não ser uma boa atriz. Está entendendo? Não. Foi muito, 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 muito boa a formação. Isso foi muito bom. Então, quando eu vi na frente o Bandido da Luz Vermelha, né? Quando o Rogério me deu aquela liberdade de ser, né? Ele deu a liberdade, senão não teria. Eu estava fazendo um filme com ele, né? Então, aí a coisa aconteceu, né? Aí houve uma mudança, né? Uma mudança de atuação que no começo também, né? Que ela mudou, ela não é mais aquela, tem toda essa coisa. Enfrentei e a Belé foi a coisa mais natural do mundo.
A Belé, para mim, foi a coisa mais natural do mundo. A Belé era feita também em minha casa, no meu apartamento, apartamento do Júlio. O Rogério morava em São Paulo, ia para lá. Então, era ali o nosso... Era o dia inteiro, né? Belé foi o dia inteiro. Enquanto a gente teve a Belé, era Belé, 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 Belé. Depois tivemos que viajar, não é? Porque íamos ser presos. Isso em 60 e o quê? 70, 70, não, 70, 1970. direto. O AI-5 saiu em 68, né? 69 a gente conseguiu fazer Mulher de Todos, mas já fomos perseguidos aqui. Entrava a polícia, corria, era pavor, e desaparecia, Duda. As pessoas desapareciam. Eles pegavam e desapareciam. Dava um medo horroroso. Aqui nessa galeria aqui perto de casa, nós estávamos com o Estênio Garcia, aquela dos chutes, quase que a gente ia preso. Na galeria 7 de abril, né? 7 de abril. Perto de onde você está até hoje, né? Assim, que você mora no centro, certo? Eu moro meio no centro, mas a 7 de abril não era chiquésima, né? Você viu como é que era, linda? Sim, sim. Mas uma coisa que me chama a atenção, agora você falou isso de que vocês tiveram que fugir em 1970, eu sei que você foi para a Europa, né, com o Rogério, justamente, se não me engano, para Paris ou para Londres? Fomos para Londres. Tá. Londres. E tem também Paris no meio, mas Londres abria mais os braços, né, para o pessoal de esquerda, jovem, que chegava lá. Mas uma coisa que me chama atenção é como que vocês conseguiam fazer aquelas loucuras da Belé. E eu sei que a Mulher de Todos não é exatamente, quer dizer, não é exatamente não é da Belé, né? A Mulher de Todos é do gênero, mas não é da Belé. Então, mas como que vocês conseguiam fazer aquelas loucuras naquele momento, entendeu? Porque, assim, tudo bem, claro, vocês tiveram que sair do país depois, né? Mas, assim, era possível fazer de qualquer forma, né? Era perigoso, tá entendendo? Mas a gente estava vigiado. Foi o pai do Júlio que deu, né, que deu essa informação a gente. Felizmente, né? Porque iam queimar os filmes. Mas vocês têm que sair daqui imediatamente. Imediatamente. Eu morava na Venâncio Flores, tá entendendo? E tinha um cara que ficava na esquina do outro lado desde a manhã. Desde a manhã. Aí uma vez pediram para entrar para ver os livros que nós tínhamos. Nossa. E você tem que deixar para ver o caso dos livros que você tem. Uau. Já não tinha os livros mais, já tinham mandado embora, né? Claro. Porque todo mundo tinha que se resguardar, né? Então, existia mesmo isso. E o medo era isso, é que desaparecia. Desaparecia. E, Helena, assim, fala, na verdade, isso eu nem tinha pensado em entrar nesse assunto, mas agora que você citou, como que foi chegar em Londres em 1970? Porque, ao mesmo tempo que, claro, era uma situação muito horrível, né? Claro, vocês terem que sair do país por conta de uma repressão horrível, mas, ao mesmo tempo, vocês chegaram no olho do furacão da loucura, da contracultura total, né? Então, como que foi? Foi louco, foi muito um desbunde total. E as roupas, Então, era a Carnaby Street, né? Mr. Freedom, você chegou a ouvir esse Mr. Freedom? Esse Mr. Freedom era genial. Biba também, não tinha Biba ainda? Biba. Biba. Mas esse Mr. Freedom tinha paixão. Eu e Dedé Veloso nos vestíamos, eram os mais brasileiros, mais bem vestidos do mundo. Com certeza. Adorávamos, as roupas, magnífico, né? Que a moda ali é uma alta arte, porque era popular também, você poderia comprar, né? Muito louco. Eu imagino que você tenha um acervo de... Você tem bastante fotos dessa época, assim, com roupas da Mr. Freedom, etc? Fotos? O que você falou? Não, você tem bastante registros dessa época? Eu assim, tenho por aí, né? Filmes e tal. E tem uma história engraçada que o Festival de São Paulo, a mostra no ano passado fez uma homenagem a mim, né? Que ele deu o Leon Kakoff, e uma entrevista com todas as minhas filhas. Aí a Paloma falou: você não imagina, dizendo para as pessoas, como essa aqui se vestia nos anos 70. Ela era menina, né? Precisava ver como ela se vestia. Era meio assim, tá entendendo? Era meio assim, elegante. Pois Mas elegante louco.
Aham. Eu tenho agora eu tô totalmente fora, assim, mas eu tenho um amigo que é muito fã seu, e ele estava em 1970 em Paris, e ele me contou, assim, ele falou, não, hoje eu nem conversei com ele porque foi tudo tão rápido para marcar a entrevista, mas eu converso, ele é um cinéfilo, jazzófilo, incrível, e ele é super seu fã, e ele me falou uma vez, eu estava no metrô em 1970 e vi Helena e Rogério. Ele, tímido, brasileiro, nem foi falar com vocês, claro, porque o que ele ia falar? Mas ele falou que vocês estavam maravilhosos, os dois super fashion, assim. Então, fiquei Ele pensando, também. entendeu? É muito incrível. E também Nova York, né? Essa época era incrível, porque Black is Beautiful, né? Exatamente, apareceu uma moda preta fantástica, né? De Jimi Hendrix, né? Sim. Era isso que se usava, né? Era muito divertido. O Júlio também era muito louco. O Júlio era louco de pedra. E o Jimi Hendrix é uma influência importantíssima para ele, porque lembrei a Bismu, né, que é praticamente uma homenagem ao Jimi Hendrix, né, dos Guns N' Roses. Eu sei que você não sabe, mas... Rogério tem um filme, né, que é um filme sobre ele, né, com um pouco da Ilha de White, de Gainsborough, sabe? Sim, sim, sim. Tem. Então, não é o Abismu ou é outro? Ah, não, tem outro Não, também. ele tem no Abismo, mas ele tem um sobre Hendrix, Ah, é experiência verdade. de Hendrix, um curta. Sim, é verdade. Não, agora eu lembrei. É, Assisti também, é maravilhoso. Hendrix é importantíssimo para Rogério, era uma paixão, uma paixão. Tem pessoa que ele era apaixonado por ele. E foi incrível, né? Esse festival foi incrível. As pessoas assistiam Hendrix quase rezando. O Gil, assim, Rogério Vitor louco. E aí, logo depois ele morreu. Pois Meses é. de... Infelizmente, um dos grandes. E, Helena, hoje de manhã, antes de saber que eu ia te entrevistar, eu fui assistir o filme Moon Age Daydream, que, aliás, é maravilhoso, sobre o David Bowie. É um filme super psicodélico, não é um documentário, mas é um documentário bastante inventivo, muito legal. Do Vai estrear... David Bowie, né? É, Eu vi a fotografia dele linda, com uma então, é roupa. Pois é, maravilhoso. Ele também... E daí tem uma hora no filme, é que eu lembrei para te falar uma coisa, porque tem uma hora que ele fala, para um compositor, uma vida tranquila não é boa para a criação. Ele diz que quando a vida dele se acertou, assim, ele casou com a irmã e tal, quando a vida dele ficou mais confortável, segundo ele acha que as composições dele perderam a força que tinham quando a vida dele era uma loucura. Você acha, daí eu fiquei pensando, você acha que para você é uma criatividade cósmica, sei lá, você tem essa força criativa infinita. Então, você acha como que é essa relação? Você acha que o artista precisa ter uma vida confusa para criar? Quer dizer, qual é a função do caos na criação? Acho que é isso a pergunta. Pois é, eu não acho ideal. Eu prefiro uma organização interior, tá entendendo? Uma centralização, uma tranquilidade, um silêncio, a loucura. Eu acho que o ideal é se a gente tivesse, vamos dizer, o vazio, conhecesse essa história do vazio e de lá partisse, né, para a criação, mas com essa tranquilidade. É isso que eu tento. Eu não gosto da confusão, sabe? Não gosto. E a minha vida nunca foi caótica. Caótica, eu não acredito que tenha sido, tá entendendo? Mas com muitas, né, vindas inesperadas de energias estranhas, muitas, mas nunca chegou a ser caótica. Por mim mesma, eu só posso falar por mim mesma, por uma atividade que eu abracei, que para mim é a minha segunda natureza, que é Tai Chi Chuan. Que legal. Tai Chi Chuan, ele me recolheu. Mas os grandes artistas são todos trágicos. Você vê Glauber, 42 anos, Rogério, 57. Eu digo esses grandes, essa genialidade. O Godard, que morte ele escolheu, meu Deus. Está entendendo? Eu já prefiro, está entendendo? Uma coisa mais, me sentir ligada ao universo, né? A tudo.
eu prefiro sentir uma onda de amor dentro de mim para criar. Ai, que lindo isso, amei. Amei. E tu falou desses, o Hendrix também, né? 27 anos, nessa lista dos gênios que você citou. Mas lindo que você falou do amor. E falando nisso, Helena, uma coisa que eu acho muito linda, assim, desde que eu te conheci lá em Santa Maria da Feira, né, há 12 anos atrás, em 2010, é a sua questão, a família, né? Porque a família, para você, eu sei que é muito importante. Então, você trabalha, você tem a Mercúrio com a Zin, com a Sinai, enfim, vocês têm essa coisa familiar total, né? Como que é esse convívio, enfim, quando que termina a família, quando que começa o cinema, como que é trabalhar em família? É misturado, né? E também essa coisa da pandemia foi estranha, né? Porque até a família também se separou um pouco, né? A Sinai mora no Rio, o Paloma em Brasília. Eu não pude viajar para o Rio e Brasília nesse período, né? E sim, a Mercúrio é como uma base. A Mercúrio eu fundei com o Rogério, né? Foi lá em 2002, quando nós viemos morar em São Paulo. Eu vim fazer uma peça aqui em São Paulo, ele tinha um trabalho, queria fazer exatamente A Volta de Luz nas Trevas, já tinha falado com o Sérgio Manberti, e aí nós viemos para cá, não é? É isso, é isso. Não sei dizer mais o que aconteceu, mas essa necessidade de nós termos uma produtora em São Paulo foi muito, muito, muito importante, porque depois se expandiu para as minhas filhas, né, que entraram, mas a fundação foi nossa, minha e dele. E, Helena, você tem planos de voltar para o teatro, depois para os palcos? Depois, ou eu sei que você está sempre produzindo de novo. Depois do filme, acabando a montagem, vai ter mais. A gente vai Ai, poder. meu amor, é a paixão, como você está dizendo, é a paixão total, é o teatro. Nós estamos, eu fui indicada para o Shell, você sabe, né? Sim. Isso para mim é importantíssimo, porque São Paulo é uma das praças de teatro mais importantes do mundo. Você não Sim. entende? Um Sim, teatro espetacular. Então, não quero jamais deixar de fazer teatro. Jamais. Adoraria ser como Cacilda Becker, que morreu no palco, bem velhinha, mas eu adoraria, porque a coisa que eu mais amo é atuar. E o palco é o lugar do ator, não é? É o lugar da performance, é o palco. Então, eu quero trabalhar sempre, e sim, e vamos sim. Vamos para um festival internacional de novo em Portugal agora, começo do ano que vem. com qual Insônia. Com Insônia? Insônia. Titus Máquinas. Sim, eu assisti, eu vi no Sesc Paulista. É incrível. Legal. E você falou uma coisa muito interessante, eu achei assim, agora me deu um clique, que é, você falou que você quer ser como a Cacilda, né, que morreu bem velhinha no palco, e a gente falou começou, né, a conversa falando do Godard. Eu acho que é interessante, porque eu acho muito, não sei, agora é uma opinião minha, obviamente, mas que é mais corajoso você morrer no palco do que fazer a escolha do Godard. Não sei, assim, também. A difícil gente não julgar, sabe, né? claro. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que não, o que Godard escolheu para ele não podia ser mais, para mim, difícil e cruel. Deus me livre, Deus, não posso nem imaginar. Mas é ele, né? E tem tudo a ver com a obra dele. É a Buda Sufle, né? Sim. É a Buda Sufle. Nossa, é verdade. É assim, e que é o primeiro filme, né? Impressionante. Faz sentido, digamos, na obra dele, né? É uma loucura. Mas, enfim, bom, mas eu quero ver você brilhando muito nos palcos, quero ver de novo. Bem viva! Bem até viva. O final, recebendo aplausos. Com certeza, absoluta, de todo mundo. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Bom, uma pergunta assim, só para a gente fechar, você já falou um pouco disso, mas queria que você falasse um pouco, uma pergunta meio clichê, vai bem revista. Como você definiria a sua filosofia de vida? Amar, amar, amar. Que lindo. Perfeito. Tá bom, eu acho que é isso. Se eu tiver alguma dúvida de alguma coisa que faltou, algum nome e tal, eu te pergunto depois pelo WhatsApp, tá bom?
Tá bom, meu querido. Obrigada, viu? Obrigado a você, foi maravilhoso. E só para, como eu te falei, para Harper's Bazaar, que eu estou colaborando com eles faz quase um ano, então vai ser muito legal ter você também. Legal, legal. Boa sorte, beijo. Obrigado para você também, e a gente vai se falando. Eu te mando Vai se mensagem. falando. Beijo, querido. Obrigado, querida. Tchau. Beijo.